Good morning, ladies and gentlemen. My name is Miguel Taman. I'm Dean of the school. I would like to welcome you all to this conference. It is my great pleasure. It is indeed our pleasure and honor to be able to welcome this conference. And of course, a conference in an area that is crucial to our research. What can I wish you? Well, at the outset of a conference, the only reasonable thing to wish people is actually a lively, diverse discussion. I'm fully aware of the inordinate number of panels and roundtables and initiatives, and I'm sure this will be a good portent to the sort of diversity that we are expecting. So again, ladies and gentlemen, welcome you all, welcome to Lisbon, welcome to the University of Lisbon. Thank you very much. And now, my colleague, José Horta. Bom dia a todos, buenos dias, good morning. Em representação do diretor de área de História da Faculdade de Letras, ausente no Congresso, no estrangeiro, e como diretor do Centro de História da Universidade de Lisboa, mas também como coordenador da Comissão Organizadora, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes do 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos. On behalf of the Area of History of the School of Arts and Humanities of the University of Lisbon, and as Director of the Center for History of the University of Lisbon, which organized the conference, and also, of course, as coordinator of the organizing committee, I would like to welcome you all to the 11th Iberian Conference on African Studies. In the first pages of the book of abstracts of the conference, you will find welcoming messages in Castilian and English about the Faculdade de Letras, the School of Arts and Humanities, the area of history of our faculty, the Center for History, and also about the President of Honor of this conference, Isabel Castro Reis. Please allow me to speak now slowly in Portuguese, hoping to be understood at least by my colleagues who come from Spain and Latin America. Desde 1991 e ao longo de 10 edições, o Congresso Ibérico de Estudos Africanos constitui a mais importante reunião científica da produção académica ibérica no domínio dos estudos africanos e que atrai investigadores de muitos outros países. Nos estudos africanos, a história tem um papel fundador e constitui um dos seus pilares. Organizar o 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos representa, por isso, um momento alto para o Centro de História da Universidade de Lisboa. A área de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa tem, através do seu Departamento de História e Centro de História, uma grande e longa tradição nos estudos africanos e na história de África em particular, caminho que mais recentemente tem sido seguido por outros centros de investigação da área no domínio da arqueologia e no domínio da história de arte. Além da história, a faculdade cultiva há muitas décadas outras disciplinas dos estudos africanos, como a linguística, os estudos literários e os estudos culturais. Aqui nasceram também os estudos sobre geografia de África, agora sediados no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, o DOTS. Esta é talvez uma das razões que explicam que a Faculdade de Letras ofereça a única licenciatura em estudos africanos existente em Portugal, fundada há mais de 20 anos, em 1999. O Centro de História é um dos centros de investigação da Faculdade que apoia cientificamente a licenciatura em estudos africanos, mas apoia também o mestrado e o doutoramento em História, que em Portugal oferecem os únicos graus académicos em História de África. Desde 2005, o Centro conta com o grupo mais numeroso e, diria, mais significativo de historiadores que trabalham em Portugal sobre o continente africano na área da História, desde o Norte da África, a África Ocidental e o Mundo Atlântico, incluindo a Grande Senegâmbia, os arquipélagos de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, Congos, Angola, Moçambique e África Oriental e o mundo do Índico. Entre os vários projetos recentes do Centro de História,
com financiamento nacional e internacional. Destacam-se, no âmbito da história da África, African Ivories in the Atlantic World, marfins africanos no mundo Atlântico, e está em vias de ser constituída uma rede internacional de investigação sediada no centro sobre história da produção e comércio de marfins africanos. E também a participação no projeto europeu SLAFNet, Slavery in Africa, a Dialogue Between Europe and Africa. Entre outros contributos recentes para o aprofundamento da investigação sobre a história da África, o Centro está a desenvolver um projeto de digitalização de fontes para a história da África em acesso aberto. O Centro lançará 2 sítios web, um deles com documentação do nacionalista angolano Hugo Azancô de Menezes, que prevemos lançar até ao final do mês de julho. O outro website será o de uma coleção digital quase completa do jornal No Pincher, uma das mais importantes fontes para a história da Guiné-Bissau e da África Ocidental contemporânea. Esperamos poder lançá-lo na última semana de setembro. Mas se o Centro de História é a entidade organizadora deste Congresso, cumpre agradecer vivamente às colegas de outros centros de investigação da Universidade de Lisboa que integraram a comissão organizadora, centros a saber o CLEPUL, Centro de Literaturas e Culturas Europeias e Lusófonas, da Faculdade de Letras, e o CESA, Centro de Estudos sobre a África e Desenvolvimento, ambos da Universidade de Lisboa. O esforço e contributo de todos foi decisivo para chegarmos aqui hoje. So, if the Center for History is the organizing entity of this conference, I should thank really strongly to the colleagues of other centers of research of the University of Lisbon, who have integrated the organizing committee, which is the case of the CLEPUL and the CESA, both centers from the University of Lisbon, and so all the effort of the organizing committee of all these colleagues was decisive, so that we are here in such difficult circumstances as everybody knows. Por ocasião do 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, a área de História e o Centro de História decidiram distinguir a professora Isabel Castro Henriques como Presidente de Honra do Congresso. Trata-se de reconhecer o seu contributo decisivo na Faculdade de Letras e no Departamento de História para a introdução do ensino da História da África, na licenciatura, mestrado e no doutoramento, e para a promoção dos estudos africanos. Reconhecer também o seu papel pioneiro em Portugal na organização dos Congressos Ibéricos de Estudos Africanos. A professora Isabel Castro Henriques licenciou-se em História em 1974, na Universidade Paris I, Sorbonne. Em 1993, doutorou-se em História da África na mesma universidade. É autora de uma extensa bibliografia sobre História da África e poderão encontrar no livro de resumos algum detalhe sobre essa mesma biografia e bibliografia. Autor de uma extensa bibliografia sobre História da África, em particular a História de Angola, a História da Escravatura, das imagens da África e dos africanos e sobre a presença africana em Portugal, de que um dos livros mais recentes vai ter o lançamento de uma nova edição no Congresso, precisamente na tarde de hoje. Professora associada com a Agregação em História de África do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, grau obtido em 2004, ensinou na faculdade durante 3 décadas e meia entre 1974 e 2010. Na licenciatura, no mestrado, no doutoramento, orientando muitas teses. Foi investigadora do Centro de História a partir de 2002. Depois de aposentada, continuou a desenvolver a sua investigação no Centro de Estudos sobre a África e do Desenvolvimento, ISEG, da Universidade de Lisboa. Logo no ano letivo de 1974-75, criou a primeira cadeira assumidamente de História da África no ensino universitário em Portugal, História da África Negra, uma opção anual da licenciatura em História, depois rebatizada com outras designações. Continuou o ensino de várias cadeiras, que também criou, nas áreas de História da África, de História do Colonialismo Português e História das Relações Afro-Portuguesas, entre muitas outras matérias que ensinou. No rescaldo da Revolução de Abril, os anos 80 e início dos anos 90 foram reveladores para Isabel Castro Henriques da dificuldade da aceitação académica pela hierarquia universitária da época
de um ensino da história centrado na África e nos africanos, que rompia com uma longa tradição historiográfica, lusocêntrica e fortemente marcada pela ideologia colonial. Esta rejeitava os africanos não apenas a qualidade de atores da sua própria história, como a própria historicidade das suas sociedades. No entanto, contra ventos e marés, não mais a história da África, até hoje, deixaria de ser cultivada na Faculdade de Letras, onde, em breve, ganhará o lugar que merece de disciplina obrigatória na licenciatura em História. Em janeiro de 1998, a professora Isabel Castro Henriques foi um dos membros fundadores e principal animadora e dinamizadora da licenciatura em Estudos Africanos. Eu diria que a professora Isabel foi a alma da licenciatura em Estudos Africanos, com início em 1999, de que foi diretora até 2003, quando assumiu o cargo de presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Letras. Também em 1997 criou o mestrado em História da África e em 2005 fundou o doutoramento em História da África, programas que coordenou até à sua aposentação. Antes, no ano 2001, organizou o primeiro Congresso Ibérico de Estudos Africanos realizado em Portugal. Mas da história de como tudo começou, falará a professora Isabel Castro Henriques, a quem passo a palavra. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui. Quero saudar-vos naturalmente pela vossa presença e quero sobretudo agradecer à organização do Congresso, deste 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, não só ter organizado aqui em Portugal agora este grande congresso, como também ter procurado, digamos assim, convidaram-me para estar aqui como Presidente de Honra deste Congresso. Quero agradecer em particular ao Zé Horta, meu velho amigo e colega de há muitos anos, e quero agradecer também as palavras que acabou de dizer, relativas, portanto, a todo o meu percurso. São, portanto, palavras breves as minhas, são palavras de agradecimento à Faculdade de Letras, em primeiro lugar, são palavras de agradecimento à organização do Congresso, são palavras, digamos assim, de agradecimento muito sentidas relativamente a tudo aquilo que foi dito sobre a minha história aqui na Faculdade de Letras e a forma como, efetivamente, procurei desde 1974, mais concretamente desde outubro de 1974, organizar o ensino, o conhecimento da história da África, trazendo, digamos, para Portugal uma outra maneira de olhar a história, de fazer a história e de desconstruir aquela que era a história colonial que dava conta da África e de uma África que efetivamente já era independente. Dito isto, eu queria, sobretudo, organizar estas minhas breves palavras em dois tempos. No primeiro tempo, gostaria de vos dizer como é que surgiu a ideia deste congresso e depois dar-vos alguma nota sobre o próprio congresso e os próprios congressos e os seus temas que se foram desenvolvendo ao longo destes vários anos, desde 1999. Desde 1991, desculpa. Ora bem, em primeiro lugar, eu trabalhava sobre a história da África, como é evidente. Estamos, portanto, na década de 90 do século passado. Tinha relações muito particulares de trabalho, de conhecimento e de amizade com um outro fundador, que não fui só eu, deste Congresso Ibérico, que é o Ferran Iniesta, o professor Ferran Iniesta da Universidade de Barcelona, e os dois trabalhávamos, pensávamos, discutíamos e refletíamos, nomeadamente sobre a história da África. A minha formatura era de História da África, em Paris. O Ferran começou por ser um linguista que passou para a História da África e que efetivamente fez já uma tese em História da África. Tínhamos um espaço comum onde se desenvolvia toda esta dinâmica reflexiva sobre a África e que tinha muito a ver com a Universidade de Paris, nomeadamente com alguns dos nomes que na altura estavam na Universidade de Paris, entre eles o professor João Davis e entre eles também o professor Yorofal, senegalês, um grande especialista de História da África e um homem de uma inteligência fabulosa e de um conhecimento fabuloso. Trabalhávamos em conjunto
procurávamos efetivamente refletir sobre aquilo que ainda se fazia e sobre as marcas que ainda existiam no campo da historiografia portuguesa e espanhola relativamente às marcas de negatividade que existiam relativamente à história da África. E a nossa ideia foi essencialmente procurar dar a conhecer a África, dar a conhecer essa África tal como ela era e desconstruir todo um conjunto de ideias feitas ao longo do tempo colonial e que marcavam essa tal negatividade relativamente à África, aos estudos africanos e à história da África. Tínhamos anos, digamos assim, trabalhávamos anos também cada um no seu país. Eu trabalhava na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Centro de Estudos Africanos, em particular. Tinha inúmeros alunos, sublinho que todas as cadeiras de História da África eram aqui cadeiras opcionais e que eu tinha efetivamente muitos alunos que, portanto, optavam em fazer História da África, alunos diversos, alunos portugueses, alunos regressados da África, alunos africanos, alunos estrangeiros, nomeadamente aqueles que vinham fazer o Erasmus, e, portanto, havia um interesse, embora esse interesse ainda não tivesse dado, no princípio da década de 90, os seus frutos. Mas, tanto a minha ideia como a ideia do Ferrani, aquilo que discutíamos era que temos que institucionalizar, isto é, criar um organismo que nos permita estabelecer pontes, não só entre Portugal e Espanha, pontes também entre os muitos investigadores que já começam a surgir, sobre os grupos de estudos africanos que surgem, sobre os centros de estudos africanos, o Ferrani em Barcelona, eu em Lisboa em particular, que se vão, digamos assim, multiplicando e cada vez mais interessando pelos estudos africanos e pela história da África, e começámos a pensar precisamente na criação de um grande congresso que permitisse estabelecer essas pontes, essas conexões, essas relações que efetivamente deviam existir. O congresso, surge assim a ideia do congresso, tínhamos vários apoios. Grande parte deste congresso foi pensado mais em Barcelona do que em Lisboa. Eu estava muitas vezes em Barcelona e falávamos os dois e conversávamos os dois, mas foi pensado, digamos, nos dois espaços, digamos assim, mas em Barcelona conseguimos, de certa maneira, pôr de pé um Congresso Ibérico de Estudos Africanos, que não se chamava Congresso Ibérico de Estudos Africanos, chamava-se Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico. E esta designação tinha um sentido. Nós pretendíamos alargar todo esse conhecimento aos países americanos, nomeadamente ao Brasil, ao mundo ibérico. E parecia-nos que falar em Congresso Ibérico era mais redutor e apontava mais para a Península Ibérica do que para o mundo ibérico, isto é, o mundo que fala línguas ibéricas, o Brasil e depois as Américas, como todos nós sabemos, do Sul, do Central, do Leste e por fora. E, portanto, decidimos criar, com esse nome, deste Congresso. Este Congresso desenvolveu-se, a partir dessa altura, com apoios, alguns apoios, não muitos. Nós não tínhamos muitos apoios de instituições, pelo contrário, havia pouco interesse, era ainda uma fase em que os estudos africanos não tinham a dimensão que têm hoje, por exemplo, nem sequer, digamos, o conhecimento que existia era o mesmo, nem sequer a própria sociedade se interessava particularmente pelos estudos africanos. Estamos ainda numa fase anterior, estamos em 1990 por aí, e portanto os apoios eram poucos, conseguimos efetivamente alguns, não muitos, mas era sobretudo o trabalho dos militantes, digamos assim, era quase uma militância dos estudantes, dos elementos que pertenciam aos centros e aos grupos de estudos africanos em Portugal e em Espanha, em Lisboa e em Barcelona em particular, mas também em Madrid, que efetivamente permitiu, foi esse esforço e esse empenho que permitiram levar a cabo aquilo que foi o Congresso. Queria aqui chamar a atenção também para dois nomes que são importantes, para além do Ferrani Iniesta e de mim própria, que fundámos este Congresso, mas houve também uma participação muito ativa de um investigador de Madrid, da Universidade de Madrid, da Complutense de Madrid, António Santamaria, economista, e que teve um papel muito importante também na própria organização dos primeiros congressos que tiveram lugar em Madrid. E
depois, em Lisboa, o Eduardo Costa Dias, que teve também um papel importante sempre no apoio que nos deu e na maneira como trabalhou com estes congressos desde o início. Estou a falar dos tempos iniciais. Depois surgiram outros investigadores, nomeadamente alguns deles catalães, talvez até os mais catalães do que portugueses, que apoiaram e que estiveram empenhadamente a trabalhar sempre nos congressos. Eu gostaria agora, porque eu sei que eu tenho pouco tempo para falar, de vos dar uma rápida nota sobre os vários congressos que foram surgindo e, como disse o José Horta, o primeiro congresso teve lugar em 1991, em Madrid. Foi o primeiro porque conseguimos algum apoio do Ministério das Relações Externas ou Exteriores, não sei se é externas ou exteriores, de Espanha, e foi aí que ele foi a primeira edição do Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico, dedicado a temáticas muito amplas, eram os temas muito gerais, aqueles que dominaram este Congresso: região de cultura, economia e sociedade, Estado e relações internacionais, língua e literaturas. Portanto, eram temas genéricos, mas foi efetivamente aquilo que nós podemos dizer o pontapé de saída deste Congresso, e teve importância até porque foram publicadas algumas das comunicações. Tinha entretanto saído também em Barcelona a Estudia Africana, uma revista dedicada precisamente aos estudos africanos e que deu nota de toda essa participação que teve lugar em 91 em Madrid, e que foi depois seguida, já bastantes anos depois houve uma pausa. Entre 91 e 99 tivemos um período de outros trabalhos. Eu, por exemplo, acabei o meu doutoramento, o Ferran também andou a trabalhar, esteve a fazer trabalho de campo, nomeadamente em Madagascar, e portanto houve assim uma pausa, faltávamos os dois, digamos assim, que éramos de certa maneira os dinamizadores deste Congresso, durante este período que vai de 91 a 99. Em 99 organizámos então a segunda edição do Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico, continuava a chamar-se Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico, que teve lugar, portanto, em 99, em Madrid também, e que 99 apontava já para o século XXI, para o fim do século, para o século XXI, e, portanto, o grande tema deste Congresso foi a África no século XXI. Eu estou-vos a dar os temas porque os temas permitem também ver o tipo de evolução que os congressos seguiram naquilo que eram os seus próprios conteúdos, e penso que isso que é importante. Nesta altura, começámos, talvez neste segundo congresso, começámos a constituir algumas redes e algumas ligações entre vários investigadores. Participaram também alguns vindos da americanos, portanto, quer da Argentina, por exemplo, quer também do México e do Brasil, naturalmente, e foi um congresso que teve importância, que teve também o apoio do Ministério das Relações Externas. Havia um empenho muito grande nesta altura em Espanha pela África, um empenho em dar a conhecer a África. Havia esse empenho, um empenho político, um empenho mais relacionado com as questões da cooperação, como se pode calcular. Depois, 99, a partir de 99, depois disso surge 2 anos depois, porque a ideia foi sempre que o Congresso fosse bienal, mas ele só vai ser bienal a partir de agora, não é? De 99. Em 2001, realizou-se o 3º Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico, em Lisboa. Foi o primeiro que foi realizado em Lisboa, foi organizado aqui, creio que foi organizado na Torre do Tom, se eu não me engano, e o tema foi Novas Relações com a África, que perspectivas. Procurávamos aqui interrogar, questionar o que é que estamos a fazer, o que é que fizemos, o que é que não fizemos, o que é que devemos fazer, que perspectivas devemos efetivamente prosseguir. E este congresso foi muito importante porque foi muitíssimo participado por muita gente das Américas, nomeadamente do Brasil, e foi neste congresso que ficou, de certa maneira, registada, marcada definitivamente a tal alternância bianual do congresso. A partir daqui, o congresso realizou-se sempre religiosamente, digamos assim, de 2 em 2 anos. Foi o primeiro grande congresso que abriu para uma quantidade imensa de investigadores,
que alargou, que teve inclusivamente alguma dimensão à escala nacional portuguesa e que foi também traduzida depois em Espanha e Barcelona. Foi publicado um livro com todas as comunicações e foi efetivamente importante no quadro, digamos assim, do desenvolvimento deste congresso. Depois, a ideia era sempre continuar a incorporar mais investigadores, mais novidades, mais temas, tentando seguir aquilo que a investigação e o conhecimento em estudos africanos e em história da África se ia, digamos assim, desenvolvendo. A quarta edição, essa foi realizada em Barcelona, intitulava-se A África Caminha, portanto era o andamento das coisas, como é que as coisas estavam efetivamente a andar. Teve lugar em Barcelona em 2004. Em 2004, em janeiro de 2004, teve lugar em Barcelona, foi muito participado e teve efetivamente muito apoio, sim, da Universidade de Barcelona, à qual pertencia o Ferran Iniesta, mas também de grupos de estudos africanos e do Centro de Estudos Africanos de Barcelona, que teve um papel muito importante na realização deste congresso. Depois veio o 5º congresso, que se realizou em Portugal, era sempre Portugal-Espanha era sempre a nossa ideia, e esse 5º congresso, sempre intitulado Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico, tinha como temática a África, compreender trajetos e olhar o futuro. Portanto, compreender aquilo que se estava a fazer, por um lado, e, digamos, perspectivar para o futuro. Realizou-se na Covilhã, em 2006, com o apoio da Universidade da Beira como é que é? Interior, exatamente, da Beira Interior. Foi aí que se realizou. Foi talvez um congresso não tão cheio de gente, talvez porque a Covilhã era mais difícil de chegar, não sei, mas foi um congresso muito interessante, com comunicações muito interessantes. Seguiu-se o 6º congresso, que nos levou às Canárias, a Las Palmas. Foi em 2008 e aí o tema foi a África, pontes, conexões e intercâmbios. Cada vez mais a questão do intercâmbio entre investigadores, entre estudos, entre tudo aquilo que se ia fazendo no campo do conhecimento nos importava. E tivemos o apoio da Casa da África de Barcelona, mas também que tinha, digamos assim, uma importância grande em Las Palmas. Tivemos essa Casa da África, é uma casa da África catalã, à partida era catalã, e desenvolveu um apoio grande, que foi também um interessante congresso. Talvez não tão, digamos, tão participado, porque havia menos gente, as viagens eram mais difíceis, chegar às Canárias levantava alguns problemas e, portanto, mas foi um congresso que se realizou e que teve importância. Finalmente, em 2010, realiza-se o 7º congresso. O 7º congresso que muda o nome. Portanto, a mudança de nome, tal como ela hoje existe, Congresso Ibérico de Estudos Africanos, data precisamente do 7º Congresso. Considerou-se que era mais operacional, digamos assim, o nome Congresso Ibérico de Estudos Africanos do que o longo nome Congresso de Estudos Africanos e no Mundo Ibérico, como eles diziam. E, portanto, o Congresso aí mudou de nome e passou a chamar-se até hoje Congresso Ibérico de Estudos Africanos. O tema foram os 50 anos das independências africanas, desafios para a modernidade, e teve lugar em 2010. Teve lugar em Madrid. Não foi em Madrid. Foi no Isqueté, exatamente, peço desculpa. Foi no Isqueté, em Portugal. Foi cá em Portugal, era a alternância. Tinha sido lá nas Canárias e agora era no Isqueté. Foi o Isqueté que organizou, exatamente, com o apoio muito grande do Eduardo Costa Dias, como se sabe. Depois segue-se o 8º Congresso Ibérico em Madrid, em 2012, que procura trabalhar em torno, digamos assim, da dialética das palavras e particularmente os temas das resistências e transformações entre aquilo que era o local e o global. Portanto, nós vamos agora abordar já uma problemática mais concreta que visa a reflexão sobre o local e o global e, digamos, introduzir as dinâmicas da globalização também aqui neste Congresso. Foi organizado pelo Grupo de Estudos Africanos da Universidade Autónoma, foi organizado pelo Grupo de Estudos Africanos da Universidade Autónoma de Madrid e realizou-se, como eu disse, em Madrid em 2012. Todos estes congressos deram origem a livros, digamos assim, com as publicações das atas, ou então a publicação, digamos assim, das principais comunicações e sínteses, digamos assim, daquilo que foi feito em várias revistas
geralmente nas revistas de Barcelona ou nas revistas espanholas. Depois realizou-se um congresso em 2014, 2 anos depois. Esse congresso teve lugar em Coimbra, depois de Madrid, Coimbra. É o 9º congresso que teve lugar em Madrid, em Coimbra, peço desculpa, e que se intitulou A África Hoje, Tempos e Espaços de Transformação. As dinâmicas da mudança começaram efetivamente a preocupar, já nos preocupavam, mas começaram, de certa maneira, a ser eleitas como questões fundamentais para trabalhar a África. Quem organizou foi o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o CES de Coimbra, e foi um congresso muitíssimo participado, com publicações muito interessantes. Foi um congresso que levou precisamente muita gente a Coimbra, muita gente que veio dos países americanos e do Brasil em particular. Depois, foi nessa altura que foi criada uma equipe importante na Universidade de Granada, que vem depois a organizar o congresso seguinte, em 2016. Desculpem lá, já baralho, porque são tantos que às vezes portuguesas já não sei quantas entendo. Portanto, a Universidade de Coimbra é o 9º congresso, Agora é o 10º congresso. Era em Granada, exatamente, e foi então criado uma equipe de trabalho e um grupo chamado Africanos, Investigação e Estudos Aplicados ao Desenvolvimento. Não esqueçamos que o congresso não é só de história, como eu tenho dito, mas é de estudos africanos, e portanto as questões, digamos assim, da economia, da população, do desenvolvimento, foram sempre questões também trabalhadas ao longo destes anos. Em Granada, 2016, mais um congresso, este último antes do nosso, aqui, que é o 11º, e este congresso mudou um pouco a temática. A temática foi pessoas e culturas africanas, identidades, poderes, conhecimentos e tradições no feminino. Estava a decorrer o ano da mulher, o ano internacional da mulher, a década das mulheres africanas mais concretamente, de 2010 a 2020, e Granada decidiu consagrar o tema deste congresso precisamente ao trabalho das mulheres. Não se trabalhou só sobre mulheres, como é evidente, mas houve uma participação importante, digamos assim, daquilo que foi a investigação feminina e também do papel das mulheres na mudança, na transformação das sociedades africanas. Tiveram muitas mulheres presentes, nomeadamente da África. Como é óbvio, ao longo de todos estes congressos, os africanos estão presentes, creio que não referi, porque para mim era óbvio, os africanos estão sempre presentes. Aqui houve uma presença muito importante de grupos de mulheres de vários países africanos que levaram, digamos assim, informação sobre os seus grupos e sobre tudo aquilo que estavam a fazer no sentido de transformação da vida feminina nos países africanos, a vários níveis, a nível do trabalho, a nível da família, a nível da região. Foi extremamente interessante este congresso que se realizou, portanto, em Granada e que foi o último, e que já na altura homenageou o Ferran Iniesta e eu própria. Fomos os dois os homenageados por sermos os fundadores. Este congresso terminou também com uma ideia, que era uma ideia interessante, que era levar o conhecimento para a rua, como eles diziam. Isto é, procurar, digamos, alargar um conhecimento que, de certa maneira, se gerava e ficava um pouco fechado nos circuitos académicos, nas universidades, nas escolas, mas levá-lo para a rua, isto é, para a sociedade. E aí as mulheres teriam um papel importante, digamos assim, nesta forma de levar o conhecimento sobre os estudos africanos, mais o conhecimento sobre a África, a todos aqueles que pudessem efetivamente estar interessados e que pudessem sentir, digamos, a necessidade de obter este conhecimento. E cheguei ao fim, porque agora estamos no 11º Congresso, eu acho que o meu tempo já passou. Peço desculpa se me alarguei, não digo para eu não falar mais de 10 minutos, mas era só para vos dar um pouco a ideia da variedade temática destes congressos, que eu penso que é importante, e da maneira como eles foram evoluindo. E nota-se, se vocês virem com alguma atenção, que as temáticas estão naturalmente de acordo com aquilo que é a própria evolução do mundo e da sociedade. Digamos, todas as causas, todas as questões que são prementes e que são questões, digamos, importantes, que vão surgindo em cada momento histórico, elas, de certa maneira, condicionaram um pouco as próprias temáticas, como as independências, como
as transformações, como a evolução, como o desenvolvimento e como as mulheres agora no final em Granada. Muito obrigada pela vossa atenção e obrigada uma vez mais. Eu, antes de passar a palavra à professora Ana Paula Tavares, em nome da Comissão Organizadora, queria saudar o secretário-geral da UCLA, que está presente, o Dr. Vítor Ramalho, e creio que está presente também a doutora Ana Ribeiro, diretora do Colégio Tropical da Universidade de Lisboa. E queria aproveitar para dizer que o Sr. Diretor da Faculdade, a quem muito agradeço, no meio dos seus afazeres, ter-nos honrado com a sua presença, vai ter que ausentar-se de 20 minutos para cumprir outras obrigações prementes. E eu passo então a palavra à professora Ana Paula Tavares, que falará em representação da Comissão Organizadora do Congresso. Muito bom dia a todas e a todos. O Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa herdou do Congresso de Granada, o 10º Congresso, e que já foi aqui explicado, não só pela temática, mas por todo o envolvimento pela professora Isabel Castro Henriques, a delicada tarefa de dar continuidade à rede de diálogo entre instituições e investigadores que se estabeleceu desde 1991 e procura ampliar de forma significativa o conhecimento sobre o continente africano. Algum tempo de espera, provocado pela pandemia de Covid-19, 2 anos, durante os quais a Comissão Organizadora continuou a trabalhar para conseguir que os trânsitos africanos no mundo global, história e memória, pudessem ter lugar neste Congresso, que se inicia agora de forma presencial e que contou com a colaboração da Comissão Científica e de todos os participantes que, com as suas propostas, nos foram permitindo seguir configurações e reconfigurações identitárias, direitos humanos, questões de género, conceitos de política e desenvolvimento, exercício do poder, guerra e múltiplas fórmulas de violência, alterações ambientais e seus impactos, natureza dos fluxos e cadências migratórias, explosões demográficas e as dinâmicas urbanas em abordagens pluridisciplinares e diversas. Os diálogos com a história foram priorizados, de forma a tratar momentos de passado, roubados à sua mais expressiva legibilidade, e a descobrir no tempo a compreensão dos tempos empilhados que têm autorizado a generalização e todos os essencialismos. O regresso à história, e também, como é evidente, à história antiga, permitiu um olhar sobre os novos paradigmas: inclusão, exclusão, vidas precárias, competição pelos recursos, nesta que é a década internacional dos afrodescendentes, para e com os quais são novas as perspectivas sobre os estudos africanos e, assim, novas as ambições. Cientes de que os estudos sobre o continente africano serão motivo de mudança de e sobre a história do mundo, a ideia de abordagens diferenciadas atende-se na amplitude dos 50 painéis temáticos, ultrapassa as simplificações conceptuais e, ao reunir repertórios do mundo inteiro, ultrapassa a biblioteca e o arquivo mais antigo para pôr em questão a própria ideia de história e o caminho para as conclusões que motivarão os especialistas
e a surpreender espaços e povos e múltiplas dimensões, origens e densidades para uma historiografia comparativa, intercultural e sempre colocada em perspectiva. Disso nos darão notícia os 340 participantes que tornaram possível este congresso. Todos escolheram o movimento e o tratamento dos espaços como mais do que lugares habitados, lugares praticados, roteiros das culturas viajantes e de múltiplos itinerários. As conferências principais abrem infinitas possibilidades de discussão sobre os caminhos cruzados da história e da memória, dos trânsitos africanos e da imaginação profética como lugar de pensamento. 3 mesas redondas consolidam lugares temáticos de grande investimento e moderna produção intelectual. Pedimos a vossa atenção para cada uma das propostas. A vossa contribuição será, de certo, vital para que a criação da Rede Ibérica de Estudos Africanos se constitua como plataforma de troca e aprendizado, como tem vindo a ser discutida desde o primeiro Congresso de Estudos Africanos, ocorrido em 1991. Trata-se de possibilitar o conhecimento e não de fixar o continente africano fora de casa. Pretende-se tirar partido das novas tecnologias e das possibilidades de intercâmbio que elas possibilitam. O programa cultural não interrompe a discussão, antes a prolonga com a partilha de linguagens que completam os infinitos trânsitos dos estudos africanos. É curial ressaltar aqui que os agentes culturais, escritores e cineastas, adaptaram as suas complicadas agendas às exigências do Congresso de forma inteiramente gratuita. Um grande bem-aja para todos. A Feira do Livro contou com a boa vontade das editoras portuguesas e africanas e, sobretudo, com a energia de Raja Litioff e da livraria Letra Livre, que privilegiaram o continente e as editoras africanas. Obrigada. Cumpre-me ainda agradecer às instituições que tornaram possível esta reunião. FCT, Alto Comissariado para as Migrações, Associação de Turismo de Lisboa, FLAD, CPLP, UCLA, Câmara Municipal de Lisboa, RTP África, TAP. Um agradecimento especial à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa por se ter tornado a casa de acolhimento deste tão importante acontecimento. Destaco de forma especial os funcionários do Núcleo de Aprovisionamento e Património, vulgarmente Divisão de Espaços, e a Divisão de Sistemas e Informática, pela colaboração ativa em todo o processo. Aos alunos que se voluntariaram, uma menção especial. Recordo a quem ainda não se inscreveu para o jantar que o deve fazer de imediato. A todos peço uma leitura cuidada do programa, do livro de resumos, para que possa haver o maior e melhor aproveitamento dos espaços e dos tempos. Agora sim, muito obrigada.